se não houver a participação da sociedade, nós vamos patinar muito tempo com isso aí. Bom, eu também queria rapidamente dizer o seguinte, que a situação dos síndicos, depois da criação da autovistoria, ela começa a ter uma relação mais interessante, porque vejam bem, o Silvio já tinha falado sobre isso, mas os acidentes ocorridos na 13 de maio, no Filé Carioca, aconteceram em horários assim fora do pico, né? A gente não tem ideia da dimensão desses colapsos se tivesse num horário, por exemplo, como agora. Quantas pessoas teriam morrido? Alguém já se perguntou a respeito? Vocês têm ideia disso? Então eu vou dar uma ideia pequena para vocês. Entre 300 e 500 pessoas teriam morrido naquele acidente. Seria uma catástrofe muito maior do que muita coisa que já se tenha visto na cidade, entendeu? E muito ruim para a nossa cidade. Bom, em situação como esta, o que acontece? O síndico de um desses prédios, que foi o Filé Carioca, foi atendido por mim e ele disse, olha, Veronese, eu nunca tive a oportunidade de entrar naquele restaurante para ver o que se fazia ali, porque eles não participavam do quê? Do rateio do condomínio, né? da taxa condominial. Então, a partir da criação da lei da autovistoria, isso passa a ser obrigatório. Então, essa fiscalização passa a ser mais dinâmica em termos de segurança para a cidade e os seus cidadãos. Eu vou somente dar uma passada aqui, rápida, sobre o seguinte, quando a gente olha uma situação de risco, a gente tenta imaginar o seguinte, o que é o risco? O risco é uma coisa presente na nossa vida, né? Está arriscado a acontecer alguma coisa, muita coisa durante o dia na nossa vida. E só quem pode aferir o grau de risco é um técnico. O técnico é aquele que tem a capacidade de mensurar isso aí. Então, nós técnicos somos as pessoas que vamos fazer a interpretação daquilo que estamos vendo, que é a vistoria, e avaliar isso e quantificar isso. A vistoria, segundo Bernoulli, que é o Visio e Reperto, é o quê? É uma coisa simples, né? Tecnicamente falando, a gente não reputa como simples o fato de você olhar e escrever, não é isso. Você olha para uma coisa, os que não são técnicos veem de uma forma e quem é técnico já começa a ver diferente. Tipo assim, robustez de uma peça estrutural, esbeltez de uma peça estrutural, tubulação de gás que foi trocada por conta da troca do gás natural em uma edificação, redunda a imaginar que, se aconteceu em um, será que não existe o risco disso se repetir em outras unidades? Será que não existe o risco disso ser um risco maior? Será que esse grau de risco não é maior de acontecer um acidente? Com certeza. Então, esse cuidado é que o técnico vai descrever como sendo necessário fazer uma inspeção predial, talvez mais aprofundada e mais adequada para aquele tipo de instalação. O que acontece? No momento que você está fazendo a vistoria é uma relação que eu reputo como simples, na medida em que você vai falar com um ser inanimado, né? Você vai falar, olha, com um pilar, você vai falar com a parede, você vai falar com as instalações do prédio. Até aí, a relação jurídica é que é simples, não é que seja simples elaborar um laudo. O laudo, para nós que somos técnicos, é uma coisa, né? Para quem não é técnico, você vai entregar esse produto na mão do síndico. Sendo ele um técnico ou não, aí a coisa já começa a se complicar. Porque aí, olha só, a sua relação jurídica já começa a ficar mais complexa, né? Você vai entregar o laudo para o síndico vai ter que publicar isso em assembleia, porque ele não é o dono do laudo, não é o dono do prédio, ele vai ter que divulgar isso para uma assembleia, para um número de condôminos. Olha só como é que o seu laudo já começou a ficar
a ter uma dimensão e uma exposição maior. E depois você vai inserir essa informação para que a sociedade veja isso. Então, por exemplo, eu vou fazer um curso num prédio aqui no centro da cidade. Eu posso muito bem bater lá, pô, esse prédio não está adequado. O termo adequado, vejam bem, é um termo encontrado para que haja uma relação interposta entre aquele interesse da lei com aquilo que você vai informar. Não que tecnicamente você esteja afirmando que o prédio não possa ter um vício construtivo, que ele futuramente não possa sofrer alguma intervenção que venha a ser da sua responsabilidade. Por quê? Porque a vistoria é aquilo que foi visto no momento que você foi contratado e que você realizou aquele serviço, não é isso? Essa dinâmica pode mudar e mudar e muito, né? Ora, mediante essa exposição do seu laudo, o fiscal pode fiscalizar, né? Que é o que ele vai fazer. Um técnico pode fiscalizar outro técnico, um síndico pode fiscalizar até um fiscal, porque nada impede, que ele pode ir no prédio. Um condômino pode entrar com uma ação contra o síndico, entrar com uma ação contra o próprio técnico, e assim a sociedade também, caso eventualmente venha a ocorrer um problema de natureza como o que aconteceu aí, que nós vimos na cidade, em que pessoas que não habitavam no prédio e ficaram ali dentro, né? É importante a gente perceber, e o Bruno Contarini falou aqui a respeito da lei de Sitter. A lei de Sitter, ela preconiza que ao longo de 25 anos, se a pessoa não cuidar, não fizer manutenções preditivas, manutenções corretivas, ela pode, ao longo de 25, 40, 50 anos, acabar causando a situação de perda total do imóvel, porque aí não haverá mais interesse em recuperar, porque o custo já vai ultrapassar o valor do bem. Então seria melhor você demolir, construir coisa nova, do que ficar com aquele obsoleto, que é um elefante branco, que já não tem mais interesse. Ora, dada a dimensão dessa situação toda, eu queria só falar a respeito do assunto Marquise, porque foi ventilado aqui, dizendo que a prefeitura não fiscaliza. Eu queria dizer só o seguinte, que a partir de 93, eu já trabalho na prefeitura há 22 anos. Foi criada uma resolução que obrigava os donos de marquises a elaborar e a contratar um relatório, um parecer técnico, né, que não sei, mas talvez muitos aqui eu acho que conhecem como é feita essa dinâmica, porque a marquise ela está sobre o logradouro público, então ela é fiscalizada de maneira diferente do que a proposta da autovistoria, onde você tem uma propriedade absolutamente particular. Então a casa do homem é um bem inviolável, a não ser que você presencie uma grave ameaça, um perigo iminente, aí você tem condições de adentrar a casa do homem, né? Então, por princípio constitucional, você não pode invadir a casa de ninguém, mas a marquise é diferente, a marquise está na cabeça da gente. E o que acontece? Dessa data, nós começamos a fiscalização. Eis que em 2006 desabou uma marquise em Vila Isabel. Eu sou gerente da gerência de vistoria desde 2004. A gente tinha empreendido uma fiscalização bem mais dinâmica, né, sobre as marquises. Acontece que a marquise que desabou em Vila Isabel tinha sido intimada e multada 2 vezes, uma vez a cada ano. E o que aconteceu? Matou 4 pessoas. A partir desse momento, contamos um prazo de 1 ano, desabou uma marquise em 2007, matando também 3 ou 4 pessoas em Copacabana, a marquise do Grande Hotel Canadá.
Bom, nessas duas situações, foi criado o decreto 27663, que contempla o seguinte: Marquise não cuidou, vai para o chão. É o bota abaixo mesmo, né? E o que acontece? Eu só queria dizer a vocês que a gente tem fiscalizado Marquise, nós temos mais de 20 mil Marquises fiscalizadas, além de outros imóveis na cidade, né? A implosão do Palace 2 foi um laudo da comissão de vistorias. O nosso trabalho é um trabalho preventivo, não é um trabalho de perícia técnica. Isso é dos dignos doutos lá do Instituto Carlos Éboli que vão dizer o que aconteceu. Mas nós tivemos o desabamento, infelizmente, de uma marquise semana passada, e pela primeira vez em 20 anos que eu trabalho na prefeitura, né, e só nesse departamento, há 22 anos, o que acontece? Eu sempre presenciei, até 2007, que entre 3 e 4 anos, marquises desabavam e matavam pessoas. Sempre tinha alguém embaixo de uma marquise passando na rua. Bem, de 2007 para cá, nós não tivemos nenhum acontecimento, quer dizer, para cá, até 2 semanas atrás, de ocorrência de desabamento de marquises que tivesse matado pessoas na rua. Mas a fiscalização, até anteriormente, 2 semanas atrás, a gente tinha licenciado várias obras, e dessas, de 2007 para cá, 14 marquises desabaram no momento em que estavam sendo demolidas. Elas estavam licenciadas e desabaram, fora as outras que me chegaram informando: olha, eu já tirei a marquise. Isso foi em mais de 3 mil processos. Bom, o que acontece com essa situação? A gente encontra uma marquise que desabou na estrada do Portela, não estava em estado excelente, mas estava impermeabilizada, com manta asfáltica aluminizada, tinha corrosão de armadura, mas, ao que tudo indica, me parece que houve uma intervenção humana que desestabilizou aquela estrutura. Veio a matar uma pessoa e virou notícia. Por quê? Porque só a morte é notícia, a cura é anônima. Então, nós ouvimos aqui falar que a prefeitura não fiscaliza, que a prefeitura não faz nada, mas aqui tem uma voz e outra que defendem a prefeitura, porque nós sabemos o que nós fazemos. Então, com todo respeito aos nobre vereador e ao nobre deputado, que não estão mais presentes, mas eu queria defender, inclusive, a postura do prefeito quando foi elaborado, antes da elaboração dessas leis e desses decretos, que ele justamente colocou um posicionamento contrário a punir a cidade porque alguém tinha cortado a estrutura de um prédio e tê-lo feito desabar. O prefeito, quando soube da notícia, e eu fui ao local logo imediatamente, porque fui acionado, ele logo mandou acionar máquinas, né, para poder desobstruir aquilo tudo e devolver a tranquilidade à cidade, que é obrigação nossa, como poder público. Bom, pessoal, depois de dito isso, eu acho que restaria muito pouco a acrescentar. Eu só queria agradecer a atenção de vocês e dizer que esse incansável aqui vai continuar o trabalho de fiscalização, seja 270 mil, seja 1 milhão, seja lá quanto for, mas o meu trabalho não vai ter resultado, vamos dizer assim, pelo poder garantidor que o Estado pode dar, sem a participação de vocês, principalmente, que são meus colegas, né? Então, eu agradeço a atenção de vocês e deixo aqui aberto a Yara para falar alguma coisa, alguma indagação, se o Silvio quiser colocar alguma coisa, e eu agradeço a vocês. Obrigado. Senhor, eu queria passar para o Silvio agora, que ele quer complementar inicialmente, depois eu chamo as pessoas que já chegaram para
Recompor a mesa, tá ok? Obrigada. Isso é rápida, né? Como eu apresentei rapidamente a apresentação da autovistoria, eu queria só pedir para passar um filme que tem um exemplo específico do que eu estava falando de mudança de cultura. Quanto tempo, Léo? Um minuto. É uma reportagem do Jornal Nacional. Rapidinho? Rapidinho, é. O edifício na Barra da Tijuca, onde 2 irmãs foram intoxicadas por gás, já apresentava problemas mesmo antes da tragédia. Uma obra no último andar fechou as saídas de gás do prédio e pode ter comprometido a estrutura de alguns apartamentos. O condomínio Barra Beach contratou um técnico para analisar a obra da cobertura. O engenheiro constatou excesso de peso no último andar. A construção de uma camada de concreto de 30 centímetros para nivelar o piso aumentou 4 vezes o peso sobre a estrutura do prédio, provocando risco de desabamento. Estas fotos mostram fissuras na fachada de um dos imóveis. Preocupados com as rachaduras, os moradores pediram uma vistoria da Secretaria Municipal de Urbanismo. A obra na cobertura foi embargada em dezembro de 2002, mas mesmo assim a reforma foi concluída no ano seguinte. Em 2005, depois da venda do imóvel, houve uma nova vistoria da Prefeitura e o projeto foi aprovado. O material que provocou o sobrepeso já está sendo retirado pelo atual proprietário, mas o condomínio pretende pedir a abertura de um inquérito para apurar responsabilidades. O que interessa é saber se, sendo o resultado previsível, sendo essa obra feita da maneira que foi, se isto poderia causar os danos que foram causados, especialmente as vidas humanas. Como mostrou o RJTV de ontem, um outro laudo, feito pela UERJ, a pedido da companhia de gás, constatou que a mesma obra obstruiu as chaminés do edifício, dificultando a saída do monóxido de carbono. O gás teria ficado acumulado e retornou para os apartamentos mais altos. De acordo com os técnicos, os índices de monóxido de carbono estão acima do tolerado em quase metade dos imóveis. Até quinta-feira deve ser entregue à polícia o laudo oficial da perícia feita pelo Instituto Carlos Éboli. O documento é que vai apontar as causas que levaram à morte das irmãs. A empresa Esfera Engenharia, que fez a reforma na cobertura, informou que as obras se limitaram à parte interna do apartamento e não comprometeram a estrutura do edifício. De acordo com a empresa, as rachaduras na fachada do imóvel têm outras causas que devem ser investigadas. Isso só para ilustrar, né, a importância da mudança de comportamento de todo mundo, né? Isso não é um prédio na favela, né? Isso é na Barra, classe média alta. E se transformou esse prédio num bujão de gás. Quer dizer, morreram só 2 pessoas quando poderia ter sido explodido o prédio inteiro, por falta de um acompanhamento técnico adequado. Aí daí vocês imaginam